Olá, meus amigos, tudo bem? Nesse segundo vídeo da nossa semana de aquecimento de direito civil, eu quero abordar com vocês um tema bastante atual e polêmico. Não tem nada a ver com contratos, tema do nosso primeiro encontro, segunda-feira. Eu hoje vou falar da família na atualidade. Para nos localizarmos melhor, eu acho importante uma pequena excursão histórica, só para a gente se situar mesmo, bem breve. O problema todo é que a ideia de família ela é mesmo um tanto quanto complexa, uma vez que é variável no tempo e no espaço. Em outras palavras, cada povo tem a sua ideia de família dependendo do momento histórico vivenciado. No Ocidente, a família e tudo que gira em torno dela nem sempre foi como hoje. Para traçar um parâmetro, nós devemos retroagir no tempo, em busca das nossas raízes greco-romanas. Tanto na cultura grega quanto na sua continuadora, a cultura romana, a ideia de família era bastante diferente da atual. Para os nossos antepassados culturais, a família era um corpo que ia muito além dos pais e dos filhos. Sob a liderança do pai, a família era um conglomerado composto da esposa, dos filhos, das filhas solteiras, das noras, dos netos e demais descendentes, além dos escravos e clientes. Os clientes eram meio que agregados, eram pessoas que se submetiam ao poder do pater-famílias, do pai de família, em troca de proteção principalmente, mas às vezes benefícios econômicos também. As filhas e netas que se casassem se transferiam para o poder do marido ou do sogro, se fosse vivo, pelo menos como regra. O pater-famílias era, assim, o senhor absoluto da domus, da casa. Era o sacerdote que presidia o culto aos antepassados. Era o juiz que julgava os seus subordinados. Era o administrador que comandava os negócios da família. Com o passar dos séculos, o poder desse pater-famílias deixou de ser tão absoluto. Não obstante, a estrutura familiar continuou sendo extremamente patriarcal. A adoção do catolicismo em nada mudou essa estrutura, muito pelo contrário, adicionou a ela toda uma carga de patriarcalismo puritano, herança direta do estoicismo romano, mesclado ao judaísmo paulino. Com o tempo, porém, esse patriarcalismo ocidental vê as suas estruturas se balançarem, principalmente após as revoluções modernas e a vitória do livre pensar nos países democráticos. O golpe crucial é desferido pela Revolução Industrial, que tem início já no século XVIII. Com ela, a mulher se insere no mercado de trabalho e a revolução na família começa. O golpe fatal ocorre nos idos de 1960, com a chamada Revolução Sexual, em que a mulher reclama, de uma vez por todas, uma posição de igualdade perante o homem. Ela reclama o seu direito ao gozo, ao orgasmo, no sentido freudiano da palavra. Reclama um lugar ao sol. É também a revolução sexual que põe em xeque os padrões morais da sociedade ocidental. Os gregos, e principalmente os romanos, que são o berço da nossa civilização, podem, de um modo geral, denominar-se bem liberais relativamente aos costumes e à religião. Em poucas palavras, a cultura antiga praticava o ecumenismo religioso e era muito liberal em termos de costumes. Isso se comparada à cultura puritana que prevaleceu desde a Idade Média até a Revolução Sexual dos anos 60. Se bem que há autores atualmente que começam a questionar esse puritanismo medieval. Sabe-se lá se na Idade Média eles eram tão puritanos assim. Bem, de toda forma, a adoção do catolicismo introduziu dois elementos
de uma certa forma, estranhos à cultura europeia romana, greco-romana, o puritanismo judaico e a ditadura religiosa, ou seja, a ideia de uma única religião de Estado obrigatória. Na verdade, aos romanos não era estranha de todo a ideia de puritanismo, que já era defendida pelos estoicos. No entanto, o estoicismo era uma filosofia de vida que, embora seguida por muitos, defendida por muitos, nunca foi imposta de fato. Esse puritanismo judaico, fruto talvez da doutrina de São Paulo, censurou os costumes, procurando alinhar os homens dentro de estritos limites morais. O resultado, como a gente pode verificar, foi o império da mais absoluta hipocrisia. O homem era e é instigado ao sexo, enquanto a mulher era, pelo menos até pouco tempo atrás, instigada à castidade. A contradição é óbvia. Como é que o homem pode praticar o sexo em abundância, como ele era instigado desde a infância a fazer, se a mulher eram proibidos o orgasmo e o sexo fora do casamento? Com quem haveria o homem de se deitar? A resposta é evidente: com prostitutas ou com outros homens. Mas tanto a prostituição quanto o homossexualismo eram severamente censurados. É uma complicação danada, né? É muito tabu, muito preconceito e muita hipocrisia em torno de algo tão simples e natural: o sexo. Foi só depois da Revolução Sexual dos anos 60 do século XX que as coisas começaram a melhorar. Em primeiro lugar, a Igreja Católica começa a rever a sua doutrina em busca de um cristianismo mais autêntico, mais verdadeiro, aquele do amor ao próximo, da responsabilidade, do respeito ao próximo, principalmente, né? A única regra moral seria, então, a do amor, a do respeito ao próximo. Tudo que não ferir essa norma moral seria, então, permitido ou, quando nada, tolerado. O ser humano é, então, ou passa a ser responsável por seus atos e pelo seu destino. Cada indivíduo tem livre-arbítrio sobre a vida e sobre os seus caminhos. Eu estou falando, evidentemente, de uma igreja católica liberal, de uma igreja católica do século XXI. Eu não estou falando de uma igreja católica extremamente conservadora, e ela existe, nós sabemos disso. Bom, por isso mesmo, por estar se voltando para o verdadeiro cristianismo, dando aos seres humanos a oportunidade de se amarem livremente e lhes atribuindo a responsabilidade por seu destino, talvez por isso mesmo a Igreja Católica venha perdendo adeptos, principalmente na América Latina, onde ela tem esse perfil mais liberal, ela vem perdendo adeptos para igrejas de perfil medieval, como as que a gente vê proliferar a todo momento, em todo canto. Parece que as pessoas não conseguem viver livres, sem a sombra do pecado, não é isso? Sem os grilhões do demônio. Em certos cultos, a gente ouve mais falar do diabo do que de Deus, né? Fato é, porém, gente, que a família contemporânea mudou, apesar das forças reacionárias. Embora continue patriarcal, ou seja, embora a sociedade continue patriarcal, o ser humano hoje, e eu me refiro não só à mulher, mas também principalmente ao homem, ele não exerce mais a liderança absoluta na sua casa. O papel da mulher se torna cada vez mais ativo e importante. O sustento do lar é provido por ambos. Isso aí é um fenômeno típico da Revolução Industrial, né? Os papéis ativo e passivo se revezam. Em outras palavras, ora manda o homem, ora manda a mulher, depende do assunto, depende do momento. Daí
nós podemos muito bem conjecturar que, na atualidade, masculino e feminino, ou seja, ativo e passivo, sejam, talvez, antes de tudo, papéis exercidos por cada um de nós em diferentes conjunturas. Na verdade, se nós levarmos em conta que masculino é o que manda, ou seja, é o ativo, e feminino o que obedece, é o passivo, nós vamos verificar que nem sempre vai ser o homem a exercer o papel masculino e a mulher o feminino. Muitas vezes pode observar-se um certo revezamento de papéis. Ora manda o homem, ora a mulher. Há também, e ainda, as distorções, ou seja, há casais em que o homem sempre manda e a mulher sempre obedece, ou então vice-versa. A mulher é que manda e o homem aceita tudo caladinho. Mas isso não é a regra. A regra é esse revezamento. Com base nessa tese de que masculino e feminino, ou seja, ativo e passivo, respectivamente, são, na verdade, papéis exercidos por homens e mulheres de modo alternado, com base nisso, a concepção de família vem mudando. Há ordenamentos jurídicos, inclusive o nosso, que já reconhecem a união entre indivíduos do mesmo sexo como entidade familiar, conferindo total proteção legal. Nós devemos ter em mente que, se por um lado o sexo genital é o mesmo, por outro lado, os papéis desempenhados pelo casal são diferentes, ou seja, masculino e feminino, alternadamente, ora por um, ora por outro. No Brasil, eu acredito que muito já se avançou desde a laicização do direito. A Constituição Federal de 88 considerou célula familiar a união estável entre homem e mulher ou entre qualquer um dos pais e seus descendentes. Com isso, deu-se o pontapé inicial para a nova visão de família. Em outras palavras, o primeiro passo foi dado. Desvinculou-se família de casamento. Dado o primeiro passo, o terreno tornou-se fértil para novos avanços e o legislador não perdeu tempo. Duas novas leis, uma de 94 e outra de 96, foram editadas para regulamentar e dar proteção à união estável ou chamado concubinato puro, não adultério. O Código Civil também disciplina a matéria. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homossexual como família, sendo-lhe atribuíveis todos os efeitos da união heterossexual. O STJ já admite o casamento entre pessoas do mesmo sexo, bem como a adoção por casais homossexuais. Outras leis e decisões ainda virão em seu devido tempo, a despeito da ferrenha oposição de alguns retrógrados e de outros tantos falsos profetas. Bem, com a Constituição de 88, atentou-se para um fato importante. Não existe apenas um modelo de família, como queriam crer o Código Civil de 16 e a Igreja Católica até bem pouco tempo atrás. A ideia de família plural, que sempre foi uma realidade na prática, na vida cotidiana, passou então a integrar a pauta jurídica constitucional e, portanto, de todo o sistema jurídico. Reconhece-se hoje não só a família nuclear, modelar do antigo código, formada pelos pais e filhos, mas além dela a família monoparental, constituída pelos filhos e por um dos pais, a família fraterna, consistente na vida comum de dois ou mais irmãos, até mesmo as famílias simultâneas, dentre outras, são reconhecidas, seja pela doutrina, seja pela jurisprudência ou até mesmo pela lei. O Código Civil, por exemplo, fala em família fraterna quando ele vai tratar do bem de família. Bom, é óbvio que na esfera da simultaneidade podem ocorrer ilicitudes, como a de homens que mantêm dois lares com mulher e filhos em cada um. Em relação aos filhos não há problemas, mas em relação às mulheres pode ser o caso de bigamia, o que levaria ao adultério
e ao concubinato, ambos, direto ou indiretamente, ainda repudiados pelo direito. A família, ela pode ser entendida como um núcleo estrito constituído por pais e filhos, mas também como uma célula maior, constituída por todos os parentes descendentes da mesma linha ancestral. Fala-se em família extensa ou ampliada. Existem casos de difícil solução, como o de um diplomata muçulmano que traz as suas esposas e filhos para o Brasil. O direito brasileiro deverá reconhecer a situação conjugal poligâmica ou não? Em verdade, pode-se argumentar ponderavelmente em favor da afirmativa ou da negativa. Por força dessa visão plural de família, criou-se o modismo de denominar-se o direito de família de direito das famílias. Na minha opinião, apesar da boa intenção dos seus adeptos, no sentido de frisar esse pluralismo, a nova expressão não se justifica. A língua portuguesa é muito mais rica do que isso. A terminologia tradicional, direito de família, já confere à família suficiente tônus de pluralidade. O emprego da preposição indefinida de, direito de família, em vez da preposição de conjugada com o artigo definido a, direito da família, já confere ao termo direito de família a necessária amplitude para atribuir à família um conceito aberto e plural. A expressão direito das famílias não passa de uma bem-intencionada invencionice que não se justifica, quer do ponto de vista linguístico, quer do ponto de vista jurídico. Por fim, na atualidade, alguns juristas criaram a ficção da família unipessoal, composta por uma pessoa apenas. Essa ficção jurídica vem sendo invocada para a proteção do imóvel residencial da pessoa que vive só. Na verdade, essa ficção, né, não existe de fato. Né? E francamente, para defender a impenhorabilidade do imóvel da pessoa solteira, não seria necessária essa ficção. Bom, uma outra moda, né, nos meios familiaristas é uma espécie de visão romântica da família, né, uma família fundada no amor e no afeto. A família, por esse prisma, seria o locus do afeto, sendo o ambiente mais adequado para a promoção do ser humano. Bom, de fato, a família ainda é, como regra, o ambiente mais adequado para o desenvolvimento do ser humano, mas não por ser necessariamente um local de amor e de afeto. Dentre outras razões, é por ser um ambiente em que a gente nasce e no qual a gente se sente naturalmente mais protegido. Seguramente há amor e afeto no âmbito familiar, mas não só. Há também ódio, rivalidades e violência física e moral. A família, na melhor das hipóteses, é um agrupamento de neuróticos, e eu aqui parodio Freud, né, que se fazem bem uns aos outros, mas que também se fazem muito mal. Muitas vezes é melhor para a criança, por exemplo, ser afastada do locus familiar que só lhe traz malefícios. É importante frisar isso, por quê? Porque já vi alguns magistrados, com base nessa visão romântica e irreal de família como locus do afeto, inserirem crianças em lares adotivos sem uma pesquisa adequada a fim de se constatar se os adotantes têm realmente condições de criar filhos, sejam eles quais forem. Eventualmente, esse romantismo meio que piegas pode levar um juiz a inserir uma criança num lar de psicóticos perigosos que só farão projetar as suas perversões no pobre filho adotivo. Melhor será deixá-lo no orfanato, por pior que seja. Família não é locus de amor e afeto. Família é um agrupamento de seres humanos reais, neuróticos, quando nada, que se amam,
mas também se odeiam, que se fazem bem, mas também se fazem mal. Família é locus de amor? Sim, mas é também locus de violência e de desafeto. Essa é a família da vida real. É a nossa família de cada dia. A se falar em família como locus de afeto só pode ser no sentido psicanalítico, não no sentido vulgar. Para a psicanálise, afeto é um dos estados emocionais cujo conjunto constitui a gama de todos os sentimentos humanos, desde o mais agradável ao mais insuportável. Nesse sentido, eu até entendo admitir a família como locus de afeto. Jamais, porém, no sentido coloquial, em que afeto é sinônimo de amor, de carinho. Não é só amor e carinho o que a gente vê no ambiente familiar. Né? Se fosse assim, não haveria divórcio. Né? Há que tomar cuidado com esse modismo, embora bem intencionado, mas meio infantil, principalmente nas adoções, mas não só nelas, por óbvio. Hoje em dia, por exemplo, com base nessa pieguice meio romântica, fala-se em indenização por abandono afetivo, o que não se justifica por nenhum prisma, como a gente vai falar num outro vídeo mais para adiante. Mas, para terminar, qual seria o futuro da família ocidental? Responder essa pergunta, eu diria, é impossível. As injunções históricas são as mais subreptícias, mudando o curso de todas as previsões que se possa fazer. As inovações e descobertas médicas revolucionam o mundo moderno a cada instante. O tema, portanto, deve ser analisado com cuidado, mas de forma aberta, sem preconceitos ou falsos critérios religiosos. O amor ao próximo, o respeito ao próximo, deve ser a única regra a nos guiar nesses meandros tão conturbados. Eu terminaria fazendo uma afirmação meio que óbvia. Olha, se o modelo familiar do seu vizinho te incomoda, o problema não é do seu vizinho, o problema é seu. Né? É óbvio que se o modelo familiar do seu vizinho, por exemplo, ele vive com 2 mulheres e os seus filhos, sem fazer algazarra, vive uma vida normal, direitinho, né? Sem confusão, sem causar danos a ninguém, ou então o seu vizinho vive com uma pessoa do mesmo sexo. Bom, se esse modelo, sem fazer mal a ninguém, se esse modelo familiar te incomoda, o problema não é do seu vizinho, o problema é seu. Você que tem que rever os seus conceitos e eventualmente se tratar. Bem, pessoal, nós vamos ficar por aqui hoje. Na sexta-feira eu vou estar ao vivo falando um pouco das relações privadas nesse momento de isolamento social e tirando dúvidas de direito civil. Eu espero por todos. Até lá!